Boa noite a todos os que fazem a Casa de Jesus, que do qual é nossa responsabilidade o comentário da noite de hoje, da parte segunda do capítulo 1 dos Espíritos, Livro dos Espíritos, do item 114 a 127, Progressão dos Espíritos. Farei logo a primeira pergunta que Allan Kardec faz nessa parte segunda do primeiro capítulo, a pergunta 114, para a gente ter uma ideia do como nós vamos discorrer, né? Vamos comentar. É a pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Aí Allan Kardec, ele, como sempre, vai buscar mergulhar mais e mais, né? Para nos favorecer, evidentemente. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos, simples e ignorantes. Ponto. Partiremos daí, iniciaremos daí. Essa revelação que os Espíritos nos dão nos esclarece de uma forma impressionante sobre todo o processo da criação. Nos dá uma abrangência de consciência que nos leva a se aperceber da grandeza divina, da sua infinita sabedoria, da sua infinita bondade e da sua infinita misericórdia. Quando nós temos essa consciência que Ele criou a todos, simples e ignorante, isso nos faz ver Deus de uma forma mais nítida, segundo ainda a nossa pequena capacidade. Ver, permitam usar esse termo ver, porque o que a gente mais, aonde a gente pode chegar mais é perceber. Nós temos uma percepção. Ver Deus na essencialidade são espíritos puros como o de Jesus. Mas na nossa percepção, na nossa pequenez, conseguimos ter Deus mais claro nas nossas consciências. Por quê? Em primeiro lugar, explica a questão da dor, a questão do porquê de tanto obstáculo, o porquê da vida. O porquê da vida. O porquê da existência. O porquê de ter que aprender, o porquê de ter que exercer, o porquê, todos os porquês. Todos os porquês. Bastava só isso para os Espíritos nos trazerem. Se eles tivessem nos dado só isso, Deus do céu, a gente compreenderia e ampliaria tudo o que Jesus nos disse de uma forma impressionante. Aliás, se nós pegarmos cada resposta do Livro dos Espíritos, nós temos uma possibilidade, uma probabilidade de cada vez mais mergulharmos em Deus. Vamos lá. Simples e ignorante. Ou seja, ninguém foi criado com privilégios. Os santos, os arcanjos, os serafins, os anjos, não foram criados com privilégio. Não foram criados bons, não foram criados sábios, não foram criados humildes, simples, resilientes. Não. Todos foram criados da mesma forma. Até mesmo Allan Kardec, durante
esse estudo, essa parte em que ele conversa com os espíritos, ele então diz assim, então toda a humanidade, quer dizer, o ser humano, ele foi criado simples e ignorante. Evidentemente, passamos por várias etapas no processo da evolução. E só nos tornamos humanos em um mundo muito, muito primitivo. Primitivo de primeiro, que a gente não sabe e não temos condições de saber esse momento exato em que algo ali no processo evolutivo torna-se espírito. Não. Mas a partir dali, com a sucessão das encarnações, nós vamos galgando o processo experiencial. As crianças, elas nascem só com a percepção. Só a percepção. Ela olha ali a percepção da fome, da necessidade dos esfíncteres, a necessidade da água, a necessidade do colo, do carinho, e essas necessidades, elas vão cada vez mais ampliando-se. Está aí as teorias em psicologia da personalidade, o desenvolvimento da personalidade, que muitos psicólogos, eles se adentraram e cada um tenta explicar na sua abordagem esse desenvolvimento da personalidade, né? Uns mergulham mais fundo, outros são mais práticos, mas todos eles em si se completam. Então, aquela criança, ela vai paulatina e insistentemente, ela vai então buscando através dos minutos, que um minuto para uma criança equivale a muitos anos. Uma criança, nos seus primeiros meses de vida, chegando até o 2º ou 3º ano de vida, ela aprende, ela assimila informações muito mais do que nós em 10, 15 anos. Com certeza. Elas vão tendo informações, e principalmente até o 5º ano de idade, as informações em que elas vão argamassando, vão aqui guardando, né? E vão fazendo associações, assimilações, vão apreendendo e aprendendo, né? Pelo que dizem e aprendendo pelo que vê e pelo que experiencia, e cada vez mais elas vão sendo mais intensas, mais fortes naquele processozinho em que vai cada vez mais um passo adiante, um passo à frente. E aí, o bojo do seu desenvolvimento da personalidade, né? Segundo Freud, fase oral, fase anal, fase fálica. Mas vamos lá. Então, essa simplicidade, essa ignorância, ela tem a sua natureza, vamos dizer, pura. O puro primordial, sem nenhuma mácula, mas também sem nenhuma riqueza, nem pobre, nem rica, simplesmente aberta, pronta. Isso, pronto para a jornada evolutiva. Aqui, simples e ignorante, está pronto. Agora é contigo. Agora é com você. É como se Deus colocasse a mão na nossa cabeça assim e disse, pronto, simples e ignorante. Vai. E aí inicia-se o nosso voo para a evolução. Como aquelas crianças, algumas, elas vão assimilando e experienciando, né? Coloca o dedinho na tomada, não. Umas outras insistem, não faz isso, e vai, não faz isso. Aí o pai tem que puxar, tem que sentar, e tem que buscar, pega para cá, ele vai lá, pega para lá e volta, e vai. Até que, se ela não
aprende o processo de que esse não é algo que possa evitar ela algum dano, ela vai continuar fazendo. Esse não, a princípio, ele não significa nada. O não da tomada, o não de pegar um vaso, o não de subir numa cadeirinha, ele não tem significado. Começa a ter significado quando ele toca no vaso, o vaso quebra. Não faça isso. Epa! Ele vê que algo aconteceu e não foi bom perante a reação das pessoas. Aí ele vai subir, cai. Não suba, não suba, não suba, subiu, pum, caiu. Teve uma resposta diferente. Ele estava buscando alguma coisa. E aquilo que ele buscava não é interessante. Não é importante, ao contrário, doeu. Agora sim eu sei o que é sinal. E aí quando chega um certo momento, aí não. E a criança olha e fala, não. Às vezes você está calado na cadeira, a criança vai, olha para você e ela mesmo é que dá o comando. Não. Então ela já vai fazendo um processo associativo daquilo que lhe causa prazer e não dano, aquilo que lhe causa prazer e é dano. Porque a aprendizagem é um prazer. Claro, é uma satisfação o processo de aprendizagem. É nato esse prazer. Porque para poder evoluirmos, seria necessário um estímulo impressionante. E esse estímulo nós temos o prazer. O prazer de estar aprendendo. O prazer de saber que aqui dói. O saber que aqui destrói. O saber que aqui dificulta, obstacula. O saber que ali eu vou prejudicar. E aí, os meus evitamentos. Eu evito esses prazeres. Que muitas vezes eles são fugidios, são curtos, são estreitos, são pobres, com consequências muitas vezes avassaladoras. Mas a cada momento em que a gente vai aprendendo o caminho, há uma satisfação profunda. De quê? De saber que eu vou chegar lá e, segundo, eu não vou me perder. De saber que nesse caminho existem obstáculos, eu posso desviar. De saber que nesse caminho existem pontes que vai me facilitar. De saber que nesse caminho eu posso sofrer auxílio de algum momento por algum objeto ou sujeito, alguma pessoa, alguma coisa que vai me ajudar nesse caminho para eu chegar ao fim colimado, aonde eu quero chegar, ao ponto do meu desejo, né? E essa satisfação de que cada vez mais que eu caminho, cada vez mais que eu aprendo sobre esse caminho, eu não passo simplesmente por esse caminho por passar. A gente passa por um caminho e nós temos muito esse infeliz modelo de passar pelo mesmo caminho e sair pelo caminho de forma automático. A gente nem olha, achando que é o mesmo caminho, é a mesma coisa. Não é. As flores, as plantas, o ar, a hora, a posição do sol, meus pensamentos, meu movimento, meus sentimentos, tudo é diferente. Há um cantar de pássaro, há um barulho de um veículo, há um silêncio profundo. Ali é algo que pia, aqui é algo que cai. Sempre há algo diferente. Mas nós é que decidimos, em nós mesmos, em não observar as diferenças, a riqueza desses movimentos exteriores,
E aí não provoca em si mesmo nenhum tipo de sensação que nos levará à emoção, que nos levará a processos mentais, que nos levará a processos conscienciais e aí uma percepção mais apurada. Tem gente que passa pelo mesmo caminho sem nada se aperceber. E outros se apercebem, aqueles que estão no caminho a ensinar e aqueles que estão no caminho a necessitar. Aqueles que estão no caminho a ensinar, paramos para ouvir e aprender. Aqueles que estão no caminho a necessitar, a parar e auxiliar. Então não é só um caminho. O caminho é uma fonte de possibilidade e probabilidade imensurável. E quanto mais estivermos abertos para sermos diferentes nesse caminho, não só na percepção, mas na ação, faremos de um caminho uma jornada. Vou dar um exemplo disso. Chico Xavier um dia terminou a sua reunião muito tarde, o dia já claro. As mensagens confortadoras, consoladoras. E aí ele foi para casa, tomou um café, um banho, tomou um café e correu para o trabalho. Ele nunca faltou ao trabalho e nunca chegou atrasado. E nesse dia ele estava com medo de chegar atrasado. E ele o mesmo caminho de sempre. O mesmo caminho de sempre. E ele passou, e quando chegou na esquina, Emmanuel chama atenção a ele e faz assim: Chico, olha para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu um mendigo. Que o mendigo estava no caminho, pediu algo a ele, mas ele estava tão apressado que mal se apercebeu e deu até uma resposta automática, que nem talvez tenha se apercebido da resposta automática. Ou se teve consciência da resposta automática, o sentido do tempo era mais forte do que o próprio elemento ali sentado na calçada. E quando ele se apercebeu, Emmanuel então disse: vê o que estás a observar. E ele disse: uma nuvem escurecida em direção a mim. Ele disse: pois é, aquele homem está maldizendo. Sério? Mas o que foi que eu fiz a ele? Não, o que você deixou de fazer. Porque não fazer o mal a alguém não é algo bom, é um dever. Fazer o bem é que é bom. Ah, eu não faço mal a ninguém. E o bem está fazendo? Não, então não está fazendo nada. Ah, mas é meu dever. O dever não é, é uma obrigação. O dever de casa que uma escola nos passa é minha obrigação. Minha obrigação com o professor, minha obrigação comigo, minha obrigação com a aprendizagem. Para a minha formação. Sim, senhor. Sim, senhora. E ali então, ele disse: o que faço? Ele fez conserte. Chico retornou do seu caminho. Quando retornou, disse: meu irmão, me desculpe. Eu não lhe dei a devida atenção. Porque eu estou muito atrasado. Peço-lhe perdão. E mesmo assim, eu lhe peço segunda vez perdão, porque nada tenho para lhe dar. E aí o mendigo então disse: infelizmente eu também tenho que lhe pedir perdão, porque eu estava lhe maldizendo. É esse o Chico bonzinho? É esse o Chico que ajuda todo mundo? Que passa por aqui e não olha nem um pobre mendigo como eu? Só aquelas madames com aqueles carros, aquelas pessoas ali, e eu, pobre de mim, nada. Mas não, Chico, agora eu estou vendo, você voltou para me pedir desculpa. Ave, que coisa linda. E Chico, me perdoe. E aí Chico foi, caminhou. Ele fez diferença no seu caminho. Faz diferente. Ele ia simplesmente, como todos os dias, só mostrar disciplina com o trabalho. Mas ali ele mostrou que no caminho tem inúmeras possibilidades e probabilidades da gente fazer não simplesmente um movimento das pernas e dos pés, mas um movimento também
da mente, do pensamento em função do coração. Como no caminho a gente pode construir, também destruir. Mas esse caminhar de uma esquina, no somatório dele, nós podemos fazer o caminhar de uma existência. Em uma existência, eu posso simplesmente passar por ela de uma forma automática. Ou simplesmente fazer dela uma verdadeira conjugação de vários verbos. Do verbo amar, do verbo auxiliar, do verbo servir. Diversos. Tanto positivo como negativos. Aí é uma questão de escolha. Livre-arbítrio. Então, é a partir daí, em que, a cada momento em que nós vamos aprendendo, segundo nos afirmam as lições na noite de hoje, a priori o livre-arbítrio está bem fraquinho, bem petititinho, bem pequenininho. Mas a cada momento que vamos aprendendo, vamos tendo mais experiências, nós então vamos tendo um livre-arbítrio mais belo, mais forte, mais conciso, mais intenso. Nós vamos expandindo ele. E essa capacidade de discernimento vem pelo próprio processo das experienciações. E aí o indivíduo, ele vai evoluindo mais ou menos rápido, segundo o seu processo de desejo. De desejo o quê? De aprender. Como aquelas crianças que entram na escola e você vê desde tenra idade a sua vontade, a sua satisfação de fazer a tarefa. Não precisa papai e mamãe ali convidar ou chamar a atenção. Eles mesmos chegam, sentam na mesinha, faz sua tarefinha sozinho. Sem medo nem de errar. Aí quando leva para a mamãe ou o papai ou o irmão ajudar, ele diz assim, olha, isso aqui está errado. Como é então? É assim, assim. Ele apaga e faz tudo direitinho. Existem, então, no nosso processo de evolução, espíritos que são dedicados, como essas crianças dedicadas no ciclo escolar. E a resposta está ali, de ser um bom profissional. Mas observe, eu estou colocando aqui só a escola como um processo facilitador da evolução, mas não só. Não só o que nós estamos aprendendo intelectualmente, mas pelas experiências das aquisições morais que vêm através das situações comportamentais que antecedem. Que o que antecede o comportamental é também o mental. Pensamento, ele sempre se antecipa ao ato. Aquilo que pensamos, amanhã vivemos. E aquilo que vivemos, a cada momento que temos experiências, a soma dessas experiências chama-se personalidade. Caráter. Se suas experiências são negativas, são destrutivas, são falsas, um caráter mau ou um mau caráter. Se suas experiências são positivas, são construtivas, deliberadamente são amorosas, suaves, bom caráter, caráter bom. Então, essa soma é a formação da personalidade que vai fazer a formação do caráter do indivíduo. E assim, cada vez mais, nós vamos, então, tendo essas experiências e vamos formando a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós vamos desenhando o nosso perfil. De um daimon do bem ou daimon do mal,
Daimon, a palavra grega demônio, que quer dizer gênio, ou um gênio do bem, ou um gênio do mal. Então, tem muitas vezes aquela criança que não quer estudar. Tem umas que só estudam porque a gente castiga. Vai tirar isso, tira aquilo, tira a televisão, tira o celular, tira o brinquedo, tira, não pode sair hoje para a calçada para brincar, não pode descer para o pátio, não pode fazer nada. Mas não adianta. Às vezes é reprovado. Às vezes é reprovado na mesma série, alguns anos. É reprovado na quinta série, volta a fazer a quinta série, reprova de novo, volta a fazer a quinta série, reprova de novo. Uns, na primeira reprovação, aprendem e nunca mais desejam ser reprovados. Outros reprovam algumas vezes, aprendem e nunca mais permitem reprovar. E outros vivem reprovando. Colegas já se formaram, já estão numa condição bem elevada, mas não. É como nós estávamos dizendo. Estamos usando aqui a terminologia escola, aprendizagem intelectual, mas observamos muito bem que a aprendizagem intelectual não significa que o indivíduo tenha a sua capacidade moral. Tem muitas pessoas que têm uma aprendizagem de altíssimo grau, mas usam para o mal, usam para denegrir, usam para diminuir, usam para forjar, usam para enganar, usam para mentir, usam para destruir. Sim. Sim. E diante dessas aprendizagens, evidentemente, nós vamos ter e encontrar, né, a cada momento, evidentemente, que uma só existência não é o suficiente para sairmos da condição de simplicidade e de ignorância. Se tivéssemos só uma existência, e aquelas pessoas que não têm condições? Não têm condições de aprender. Aquelas pessoas que, por exemplo, nascem paralíticas, nascem surdas e, evidentemente, não conseguirão falar. Elas nascem sem os olhos, a capacidade de enxergar. Elas terão menos condições do que outras tantas? Será? Muitas vezes nós temos o corpo perfeito e a gente fica estacionado. A gente não sai da série. E outras pessoas que trazem consigo algum processo de deficiência e são aplicadíssimos. Mas por que vieram dessa forma? Porque nesse processo de simplicidade e ignorância, a gente, quando usa bem o livre-arbítrio, nós vamos ter como resposta também o bem. E se a gente usa mal o livre-arbítrio, a gente vai ter como resposta o mal. A cada um segundo as suas obras, dizem-nos os Espíritos. As minhas escolhas, elas vão definir as minhas alegrias, as minhas tristezas. Elas vão definir a minha felicidade ou o meu pesar. Ela vai definir o meu aliviamento ou as minhas dores. Sim, evidentemente. E aquelas pessoas que vivem só pelo mal e são empedernidas pelo mal, elas vão viver pelo mal para sempre? Não. 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 Se degeneram, se degeneram. Mas elas não descem dali, daquele estágio. É nesse ponto. Veja, nascemos simples e ignorantes, mas nunca retroagimos. Nunca descendemos, sempre ascendemos.
Por quê? Porque é uma lei, a lei de evolução. Ah, mas a gente não tem o livre-arbítrio? É o único momento em que o livre-arbítrio tem limite. Aí eu quero ser para sempre mal. Não. Esse é o único desejo que não cabe. É a única vontade, é a única escolha que não cabe. Por quê? Porque é uma lei. A lei qual? A lei de evolução. Não há retroação. Em maneira alguma há retroação. Há estacionário. Aqueles indivíduos que estacionam. E aí, simplesmente vão vir as mesmas lições. E para ver as lições, é necessário o exercício. Mas para que o exercício? Para fixação. Na aprendizagem, a gente entende. Alguém me ensina, eu digo, eu entendi. Mas se eu não exercitar, se eu não rememorar, exercitar, eu não vou rememorar, não vou memorizar. Mas aí eu me exercito mais, aí eu vou sempre o quê? Memorizar. E daqui a pouco, daqui a um tempo, eu vou reler novamente. Eu vou buscar para rememorar. E aí eu tenho, de uma forma plena, fixada no meu cérebro, aquela aprendizagem. Porque se não houver o exercício, a gente esquece. Não há memorização. E se não há memorização, não houve aprendizagem. Houve só uma informação. Então eu fui informado, mas esqueci. Então de que me adianta? Como é que eu vou usar uma nova forma de ser se eu esqueci de tudo o que eu vivi que me prejudicou e que eu esqueci de tudo o que eu vivi e que me auxiliou? Eu vou ficar novamente sem norte, sem me nortear, aonde eu não devo ir e aonde eu devo ir. Eu lembro-me que os espíritos já uma vez disseram a Kardec, quando ele perguntou, como é que nós sabemos o que fomos ontem? Como é que vamos saber? Como é que a gente pode ter algum conhecimento do que foi ontem? E os espíritos então respondem a ele, basta ver o seu hoje. O seu hoje é uma forma melhorada do que foi ontem. Nunca menos. Nunca menos. Hoje agora eu estou pior do que na outra vida. Não pode. Não pode. Não pode. Há um detalhe aí muito interessante. Certa feita, eu lendo sobre um espírito, num livro da Zilda Gama, num dos romances da Zilda Gama, o espírito na encarnação, ele teve uma experiência fabulosa. Fabulosa. Essa experiência fabulosa, porque ele já havia tido outras encarnações em que ele já havia desenvolvido esse lado dele. Mas numa outra encarnação, ele pediu como prova, por uma necessidade, então, nascemos simples e ignorantes, e a gente se desenvolve em alguns pontos e em outros não. Então, horas a gente tem uma encarnação naquele ponto desenvolvido, em que a gente expande mais, e horas a gente tem que reencarnar naquele ponto em que desenvolvemos menos, muito menos. Às vezes a gente corre da lição, mas os nossos mentores nos ajudam dizendo que é necessário a gente enfrentar. Eu não gosto de física, mas vai ter uma prova de física. E se você não passar em física, você vai ser reprovado. Aí vai ter que pagar tudo de novo. Vai ter que pagar biologia, vai ter que pagar matemática, vai ter que pagar geografia, vai ter que pagar história. Isso, geografia humana, geografia... E vai. História do Brasil, história geral. Vai ter que pagar português, vai ter que pagar literatura, vai ter que pagar redação. Química orgânica e inorgânica. Tudo novo. Por causa da física. Por causa da física. Aí a gente tem que retornar naquela parte difícil. E aí, então, o espírito disse, mas ele na outra vida, ele foi um homem muito bom, mas agora ele não está sendo, porque ele retroagiu? Não. Porque naquela existência ele conseguiu desenvolver
toda uma capacidade que ele vem pedindo para vir naquela condição. Mas ficou alguma pendência nessa outra. Então ele pede para vir naquele ponto em que ainda ele precisa. Então, a próxima semana é semana de prova. Português, eu estou bem em português, então vou ler um pouquinho. Matemática, eu estou bem em matemática, então vou ler um pouquinho. Química, eu estou bem, então vou ler um pouquinho. Mas física, eu estou péssimo. Eu vou estudar todos os dias. Nas outras eu estou bem, mas física eu preciso... É como a gente diz no ditado popular, me perdoe, mas eu vou usar. Mete a cara nos livros. Aí a gente mete a cara nos livros para estudar o quê? Aquilo que temos mais carência no processo da aprendizagem. É a mesma coisa com a vida. E às vezes diz assim, ai, mas dói tanto. Cada vez que a gente resiste a estudar física, mais fica difícil. Uma predisposição negativa. Então, aquilo que mais dói na vida é aquilo que a gente mais precisa. Por quê? Porque está resistente a ela. Aquilo que é mais difícil no nosso convívio do dia a dia é aquilo que a gente deve dar mais atenção. Por quê? Porque é aquilo que a gente menos tem. A gente sofre muito porque fala demais. Qual é a lição? Silêncio. Fale menos. Fale pouco. Não fale. Ah, eu tenho uma dificuldade imensa de trabalhar. É o seu calcanhar de Aquiles. Então, o que é que eu faço? Ah, não, eu estou assim, eu estou assado. É ali que você necessita. Ah, não, aí hoje você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que lhe dá. Tem uma casa que recebeu, tem uma vida melhorada. Aí na outra vida você pede para vir como? Muito difícil. Muito difícil. Pede, então, para vir numa situação muito, muito, muito pobre, para que eu seja profundamente forçado a quê? Trabalhar. Ou trabalha, ou não come. Morrer de fome, ninguém morre. Sempre tem trabalho. Só se morre de fome quando o trabalho lhe é tirado da mão. Alguns estados acontece por condições físicas do ambiente. Uma cheia muito intensa, uma seca muito intensa, sim, guerras, mas tudo causado pelo homem. Porque quando existe uma cheia, existe a solidariedade daqueles que não sofreram sobre a cheia e está auxiliando a quem sofreu. A seca abundante, aqueles que conseguiram colher alguma coisa, distribuir também o milho. Faz parte fundamental do crescimento nessa simplicidade e ignorância, a solidariedade, a caridade, a compaixão. Então, essa personalidade a gente vai, pois, adquirindo com a soma dessas experiências. Então, os anjos não foram criados anjos. Eles santificaram a aprendizagem. Os arcanjos não foram criados arcanjos. Eles simplesmente arquejaram diante do tempo e espaço, nos seus momentos físicos, para elaborar a sua capacidade maior no amor. O amor em todas as dimensões. Não é um amor só de coração para coração, mas o amor da edificação. Às vezes a gente ama, mas não constrói. É o amor primário. O amor crístico é aquele que constrói. É aquele que sacia. É aquele que abunda na necessidade do outro. É como Jesus colocou para a samaritana: se tu tomares desta água, jamais sentirás sede. É esse o amor crístico.
É essa a nossa destinação. É essa a nossa destinação. Mas pelo perpassar, alunos capacitados, alunos não capacitados, alunos preguiçosos, alunos atentos, alunos dedicados, e assim vai. E tem alunos que não só prejudicam a si, mas prejudicam os outros. Sim, eles obstaculam a vida dos outros. Exatamente, é. E ali, muitas vezes, eles sentem ciúme daqueles que saem e ficam bem intencionados. São os alunos aplicados. E ao invés de ser aplicados como eles perturbam, eles atravancam, eles estragam, eles perturbam as influências. E esses influenciadores, que na antiguidade eles eram chamados de mentes perversas, mentes contraditórias, mentes destrutivas, a que deram o nome de Satanás. Exatamente. Mas esse Satanás, eles são aqueles alunos que não souberam, diante das provas, serem devidamente resignados. Essa resignação aí não é assim, eu nasci pobre, eu nasci doente, não. E vou, porque Deus quer, e eu vou continuar assim. Isso é uma resignação passiva, não é resignação, é alienação. Toda resignação tem que ser ativa. Se não há uma resignação ativa, não é resignação, é alienação. O que é a resignação ativa? Se eu estou no estado de dor, de angústia, se eu estou no estado depreciativo, eu tenho que viver toda a minha capacidade em esforços por me melhorar. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, pelo esforço que ele emprega por se melhorar. Então, esses que não conseguem se resignar, né? Esses que passam pela vida, como muitos alunos, sem reclamar. Por que a reclamação? A reclamação faz a gente não sair daquele estado. Eu estou no estado de tristeza e fico reclamando da tristeza, reclamando da tristeza, reclamando da tristeza. Você não sai do lugar. Vai adiantar o que a reclamação? É a repetição daquela situação. Aí você repete, repete, repete. Se eu estou repetindo, eu estou saindo? Não. Então, para que reclamar o leite derramado? É pegar e buscar novo leite. Mas não tenho leite. Vá buscar como fazer. Mas eu não tenho onde buscar. Peça. Uma vez me perguntaram assim, Silvio, como é que você age quando o leite é derramado? Eu digo, eu não vou buscar um copo de leite. Eu vou buscar uma vaca. Porque tendo a vaca, jamais vai me faltar leite. Um copo, eu vou precisar de outro copo de leite, outro copo. Mas tendo a vaca, eu tenho leite todo dia. Então a gente precisa dessa vaquinha dentro da gente. A gente precisa desse ato construtor dentro da gente. Né? Porque eu tenho a certeza que eu não retroajo. Se houvesse retroação, até mesmo desses que fazem mal e querem que a gente não vá adiante, não querem que a gente progrida, não querem que a gente, que se revoltam, não se resignam, vivem reclamando e se revoltam porque não quer estudar, quer brincar, quer fazer astúcias. E aí é reprovado. E aí vê todo mundo lá, já perto de ir para o ensino médio, de ir para a faculdade, de já ser um profissional. Aí fica ali atrapalhando a vida dos outros. E para esses, tem remédio? Claro que tem. Claro que tem. Porque nós temos um Pai justo e misericordioso. Permitam-me ler aqui o que os Espíritos dizem, Allan Kardec. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Não! Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Banir para sempre.
pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então, essa ideia do inferno, por favor, como é que um pai tão grande, tão bom, tão justo, poderia condenar um filho seu a viver infinitamente num fogo, ardendo, chorando, porque não teve oportunidade numa existência de se melhorar? E o pior, sendo perseguido por um chifrudo rabudo fedendo a enxofre. Não. Se eu e vós não fazemos isso com o filho nosso, que somos pequeninos, será que Deus seria pior do que a gente? Se a gente é incapaz disso, será que Deus seria pior do que a gente? Ah, com licença. Com licença. Esse Deus de misericórdia, de amor, de bondade, de justiça, que nos criou simples e ignorante, é que nós, como aquela criança no ventre, dependendo profundamente da manifestação divina. Mas no momento que fomos criados, seres humanos, do nascimento, inicia-se a bela jornada. A bela jornada de que, paulatina e insistentemente, nós vamos com a tranquilidade necessária, alimentando-se aqui e acolá dos movimentos que fazem conosco e que nós mesmos fazemos. E vamos aprendendo com isso. E daqui a pouco, nós trazemos conosco algumas penas na cabeça, algumas peninhas no corpo, algumas peninhas na asa. E chegará um dia que o nosso Pai olhará para nós e dirá: não mais terás o pão de cada dia, serás o pão de cada dia. Sim, não mais precisaremos de pão, mas seremos o pão para quem precisa. Não mais recorreremos a Deus como necessitado, mas estaremos em Deus para os necessitados. E quando chegarmos a sair dessa posição de simplicidade e ignorância e chegarmos ao ser integral, o ser puro, ficaremos ao lado de Deus? Não. Não. Deus nos quer ver bem distante, o mais distante possível. Como, Silvio? Deus é a fonte. A água jamais corre para a fonte. A água corre para os oceanos. Sim, primeiro os filetes, depois os rios, os lagos, os oceanos. Jesus e Ele, eu e o Pai somos uno, tão juntos, mas tão distantes. Jesus não está ao lado de Deus, como a gente imagina, sem fazer nada, só olhando. Não. Veio governar um mundo tão primitivo como nós, de alunos recalcitrantes no erro, de alunos dependentes, de alunos sem nenhum esforço próprio por se melhorar, alunos repetentes e muitas vezes alunos mal criados, alunos revoltados, alunos que depredam a escola, que faz mal ao colega, a si, ao professor. Sim, quando chegaremos à pureza,
nós percorreremos esse universo de Deus, fazendo como Jesus, ajudando aqueles simples e ignorantes a chegar aonde um dia chegaremos, aonde Jesus chegou, aonde os anjos, arcanjos e serafins estão. É uma jornada linda, é uma jornada bela. A cada prova é um convite do nosso atestado disciplinar, de que estamos conscientes da necessidade de aprender. E para que aprender? Para viver. Porque vivendo, estamos na vida. A vida não é um coração a bater, não é ouvido a escutar, os olhos a enxergar, a boca a falar, a perna a caminhar, os braços a bailar. Mas termos todos esses movimentos para servir. A servir o quê? A grande construção divina. Auxiliar aos mais simples a tornarem-se uno com Deus. E quando isso para? Nunca. Por quê? É impossível nós concebermos ainda a felicidade de saber aqueles que já chegaram o que é essa felicidade. É como os nossos filhos em tenra idade. Não sabe nada do que nós sabemos. Não sabe absolutamente nada. Nós somos ainda crianças nesse existir. E cada vez que crescemos, vamos compreendendo melhor e melhor. E cada vez buscarmos melhorar nesses melhoramentos. A cada aprendizagem é pegarmos e colocarmos na despensa da vida. E ali, quando necessário, buscar para alimentar as nossas atitudes. E a atitude do cristão é o amor. Tudo se resume no amor, até a caridade. Pois a caridade sem o amor é interesseira, é troca, não é caridade. Sim. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Tudo se resume no amor. Tudo que estamos a aprender é para um dia ser traduzido no amor. E essa simplicidade e ignorância terá o brilho imorredouro do amor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz.